Oi, olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou a professora Rosa Cruz e nós vamos trabalhar juntos esse bimestre e durante todo o ano com a disciplina de literatura, tá? Então eu trabalho no sexto ano com literatura. E essa é a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo de uma sequência que virá, tá certo? Então, nesse primeiro bimestre, agora nessa aula de março, vocês receberam uma folha, né, uma atividade remota, essa aqui, semelhante a essa daqui, certo? Todos vocês receberam e há alguns conceitos, né, algumas atividades para vocês fazerem. Então, assim, de cada atividade eu coloquei um conceito, mas eu achei pertinente que a gente fizesse um vídeo explicativo, além do vídeo, esse PowerPoint. Tanto o vídeo vai estar o link disponível no grupo de vocês, assim como esse PowerPoint também vai estar em PDF disponível para vocês olharem, lerem, analisarem caso queiram, tá certo? Então vamos lá? Vamos lá para esses três assuntos que são referentes às questões que tem na atividade que vocês receberam, tá? A gente vai falar de texto literário e texto não literário, denotação e conotação e ditos populares, que são expressões idiomáticas, tá? Então nós vamos lá, começando, tá? Desculpa aí. Texto literário. Textos literários são aqueles que eles têm uma função estética, né? Eles se destinam a quê? A nos entreter, a nos tirar da realidade, ao belo, a nos sensibilizar, se referem à arte, à ficção. Ou seja, eles têm essa função, tá? E geralmente são poemas, romances, os contos, as novelas, os causos, as lendas, parlendas, piadas, fábulas, crônicas, peças de teatro, letras de música. Já os textos não literários, eles têm outra função, porque eles têm uma função utilitária, tá? Eles não são para nos entreter, para nos divertir. Eles servem para quê? Para informar, para nos convencer de alguma coisa, para nos explicar sobre alguma coisa, um procedimento, ou nos dar uma ordem, né? Então a gente tem textos não literários, notícia, reportagem, entrevista, as cartas comerciais, artigos científicos, artigos de opinião, os livros didáticos são não literários, ainda que tenham textos literários dentro, né, mas os manuais de instrução, dicionário, enciclopédia, receita, bula de remédio, as leis, né, toda a legislação são textos não literários, que estão ali para nos ordenar, dar uma ordem, uma explicação de alguma coisa, de um procedimento. Então, é bem fácil entender o que é texto literário, que é aquele mais para o sentimento, mais para as emoções, para o divertimento, do texto não literário, que é um texto prático, de informação, né, para informar de alguma coisa, tá? Esses dois conceitos são muito importantes para o que vem depois, tá bom? Então, assim, o que a gente vai ver? Qual é o segundo assunto aqui? Denotação e conotação, certo? Só que antes de falar disso, a gente vai ter que lembrar o que é linguagem. Então, o que é linguagem? Linguagem é essa capacidade do ser humano de se comunicar, de comunicar um com o outro. Ele comunica o quê? As ideias que estão na cabeça, os pensamentos e os sentimentos, né? Então, essa faculdade que a gente tem de interagir um com o outro, né? De passar uma mensagem um para os outros. Isso é a linguagem, tá bom? Essa capacidade que a gente tem. E a gente usa isso em quê? Através de quê? De gestos, né? Dá um okzinho, um tchauzinho, você já deu uma mensagem, comunicou com o outro, né? Através de gestos, através dos sons, através de símbolos ou através de palavras, tá? E a gente tem três tipos de linguagens, tá? São três tipos: a linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem verbal e não verbal. Relembrando, linguagem verbal é o quê? É aquela linguagem que eu vou passar uma mensagem com palavras faladas ou escritas. Vai falar a palavra, é proibido fumar neste local. Ou vai escrever, é proibido fumar neste local, tá? Ou falada ou escrita.
linguagem verbal. Linguagem não verbal, não tem palavra. Só vai ter o quê? Cores, imagens, gestos, danças, símbolos, mímicas. Você vê um sinal desse aqui, você já sabe o que é. Ninguém precisa te dizer, né? Porque você está vendo a imagem que sabe que é proibido fumar. Pronto, naquele local ali não se pode fumar, né? Então você diferencia bem. Linguagem verbal tem palavra. Linguagem não verbal não tem palavra. E o que seria, no caso, a terceira, né? Porque são três: verbal, não verbal. A linguagem verbal e não verbal. Essa linguagem verbal e não verbal é a junção de verbal e não verbal. Eu vou dar um exemplo, tá? Linguagem não verbal e verbal ao mesmo tempo. A gente tem aqui um texto, uma linguagem verbal, tá aqui, tempos modernos. Eu adoro esses nossos momentos em família. É uma frase. Se não tivesse essa imagem, a gente não ia entender a ironia dele. Por quê? Porque a gente está vendo o quê? Um pai aqui sentado no celular, a filha no celular, filho no celular, a esposa aqui no notebook e o outro filho jogando videogame. Ou seja, eu adoro esses nossos momentos em família, mas a gente percebe que é uma ironia, né? Porque nesses tempos modernos é diferente, né? Não tem, na verdade, cada um está no seu próprio mundo, vendo as suas próprias coisas, tá certo? Então, para eu entender a história inteira, eu preciso da imagem, mas também precisava desse texto aqui, tá bom? Um exemplo de linguagem verbal, tem só palavra. Tá vendo? Aqui tá aqui, ó, uma notícia triste hoje. Covid, Brasil registra 2.349 mortes em 24 horas e bate novo recorde. Linguagem verbal, triste. E linguagem não verbal, aqui, são só imagens. Quando um árbitro retira um cartão do bolso, ele só tem duas opções, ou ele vai dar um amarelo ou vai dar um vermelho. O jogador, ele sabe exatamente o que significa qualquer uma das cores. E nós também sabemos, né? Se ele receber um cartão vermelho é porque ele vai ter que sair, né? Se eu vejo só uma placa aqui, proibido andar de bicicleta, não precisa falar nada. Eu vejo um símbolo na porta de um banheiro, eu já sei se eu posso, se é masculino ou se é feminino, né? Então, a linguagem não verbal, elas são só símbolos, gestos, imagens que representam a palavra que a gente compreende a mensagem, tá? Então, continuando, para a gente entender aqui o que é denotação e conotação, né? Que eu falei que era importante a gente relembrar o conceito de linguagem, né? Então, conotação e denotação. Por quê? Porque está aqui, ó. A linguagem, ela pode ser denotativa ou conotativa. Denotação, conotação. O que é denotação? É aquela que vai apresentar um sentido não figurado. Se não é figurado, não é figura, é real. E vai estar presente onde? Em textos não literários. Lembra que eu falei que era importante aqueles conceitos? Texto literário, texto não literário. E o que é a linguagem conotativa? Ela apresenta um sentido figurado, que é um sentido que não é o real, porque ele vai ser mais comum em textos literários, tá? Então, conotação, sentido figurado, que não é o real da palavra. Denotativo, o sentido real. Eu tenho um gato, ele é um mamífero, ele é um felino. Diferente de eu falar na linguagem conotativa. Ai, gente, meu filho é um gato, ele é lindo. Ou seja, não é o sentido real. Gato, mamífero, animal, real. Gato, vou fazer um gato na energia aqui de casa. Esse gato não é real, porque o gato real é denotativo, tá certo? Só relembrando aqui, eu coloquei novamente o conceito, diferente do que tem na folha, mas é a mesma coisa, tá? Que denotação é quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, literal mesmo, ou seja, é o sentido que carrega o significado básico da palavra, das expressões, dos enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é isso, o real, aquele que está lá no dicionário das palavras. Por exemplo, o doce da maçã estava muito saboroso. O doce aqui, o doce da maçã, é doce mesmo, de açúcar.
de paladar. Quebrei o espelho do banheiro. Espelho, aquele que reflete a imagem, é o sentido real, né? Já a conotação é quando a linguagem está no sentido conotativo, significa o quê? Que ela está sendo utilizada num sentido figurado, ou seja, aquele sentido em que as palavras, as expressões ou enunciados têm um novo significado, né? Em situações, em contextos, né, que são particulares do uso dela. Então, o sentido conotativo muda o sentido denotativo, que é o real, para expressões das palavras e expressões, dando um novo significado para elas. Então, quando eu falo, nossa, ele era um doce de criança, não quer dizer que ele tinha um açucarado, né? Mas que era uma criança bacana, boa, né? Meu pai é meu espelho. Meu pai não é que ele é um que reflete, ele é um exemplo para mim. Então a gente pega palavras e substitui, né? Para fazer uma certa analogia, comparação, tá? Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado, tá? E aí nós vamos aqui para o terceiro assunto, que são os ditos populares ou expressões idiomáticas. Os ditos populares, eles são expressões conotativas, tá? Porque ele tem um novo significado. Então, são comumente utilizadas na linguagem formal e por elas estarem enraizadas no nosso idioma, já fazem parte da nossa língua, elas também são aplicadas num discurso formal. Então, você pode ouvir, por exemplo, um telejornal, um apresentador falando: e esse problema acabou em pizza, né? Todo problema acabou em pizza. Acabar em pizza, tá aqui, ó, ficar na situação que estava, né? Então, a gente tem esse monte são centenas de expressões assim. Eu coloquei algumas aqui, obviamente que eu não vou ler todas, né? Mas assim, é só para você lembrar que tá aqui. Quebrar o galho, nossa, vou quebrar o galho. Vai catar coquinho, me dá uma mão aí, vou rodar baiana hoje, né? Nossa, tá tirando onda com a minha cara, né? Então tirar onda. Ele tomou um chega pra lá, nossa, tá trocando as bolas tudo hoje, hein? Significa que não é que trocar a bola, pegar uma bola, que é uma circunferência, né? Então, assim, essas expressões idiomáticas, elas são conotativas, tá bom? Tem um sentido que não é o real. Agora vamos voltar lá na atividade para eu revisar com vocês aqui. Vocês receberam essa folha, aqui tem aqui, que é literatura, né? Que é essa forma de representar a realidade. Literatura é ficção, ou seja, ela não é real, ela não é uma leitura não literária, lembra? Então nós não vamos estudar reportagem, né, notícia, nós vamos estudar aquele outro lado só que tem lá. Então aqui, quando a gente for estudar, tá aqui, texto literário. Literatura a gente estuda poema, romance, conto, novela, fábula, lenda e etc. Texto não literário, nós não vamos estudar agora, né? Por quê? Porque a gente vai fixar nos textos literários, tá? No que é literatura. E a combinação revela a maneira individual de cada escritor interpretar essa realidade aqui que a literatura cria, né? Uma nova realidade, subjetiva, criativa, de maneira pessoal. Então, aqui eu dou um exemplo de texto literário, por exemplo, dois poemas, né? Um poema do Manuel Bandeira e um do Paulo Paes. E aqui eu dou um exemplo de texto não literário, no caso aqui, uma notícia de jornal, bem até trágica, por sinal. E ao lado eu coloquei um resumo, né, do que é texto literário e do que é texto não literário. Mas a explicação que eu dei, eu acredito que você já compreendeu, né? Literário, aquele do sentimento, não literário, aquele que é objetivo. Só para informar mesmo, tá? Aí tem duas questões a respeito, né? Uma questão sobre a linguagem literária e não literária. E aqui tem um texto que é para você dizer qual a linguagem desse texto, se é literário ou se é não literário. A atividade do Remota 2, ela fala sobre conotação e denotação, né? Então,
Denotação, o sentido real, tá aqui, real, literal, normal da palavra. Conotativo é a palavra no sentido figurado, simbólico, que é diferente do original. Aí eu coloco aqui uns exemplos, né? Denotação, minha amiga, sentido real, minha amiga foi picada por uma cobra. Nossa, minha amiga é uma cobra em matemática. Nossa, minha sogra é uma cobra. Então, assim, são exemplos, né? O gato é um animal felino. Meu vizinho fez um gato na energia, né? Aquele ator é um gato. Então, são exemplos para você entender. Sentido real do sentido figurado. E aí eu tenho duas questões que são pertinentes justamente a isso, para você encontrar o que é sentido denotativo e o que é sentido figurado, tá bom? E a terceira atividade se refere a ditos populares, tá? São ditos aqui, você vai ler e você responder. Então, só essas duas questões também, tá certo? Então, assim, a nossa atividade era isso e eu queria só lembrar, reforçar que as expressões idiomáticas das duas últimas questões, que são os ditos populares, não são ditados, tá? Ditados populares é outra coisa e também não são provérbios, que provérbio é outra coisa. Então, a gente tem os ditos populares, que são as expressões, ditados e provérbios. Mas isso aí é assunto para uma outra aula, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Se você tiver dúvidas, você pode me perguntar no grupo, ou me pergunta no inbox, tá? Lá no privado, pode mandar uma mensagem, qualquer dúvida, que eu vou estar aqui pronta para tirar qualquer problema que você tenha, tá bom? Referente à minha disciplina, somente a minha disciplina, tá bom? Não se esqueça que é importante você estudar, é importante você ler muito mesmo. Se tem dificuldade de leitura, procure ler textos pequenos. Não é fácil, né? Mas o nosso sucesso, ele só vem pelo nosso conhecimento, tá bom? Um abraço bem grande, boa sorte para você e a gente se vê